Eu quero começar pedindo você para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. E eu quero. eh, tem uma imagem que eu mandei. Eu quero te dar uma visão resumida sobre essa carta, porque se é uma carta do apóstolo Paulo, que o seu contexto maior é os relacionamentos familiares, é a carta aos Efésios. Tá? Então, se você está com a Bíblia aberta, do capítulo 1, se você quiser anotar aí, fazer um resumo do conteúdo dessa carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele trata a respeito do plano da nossa redenção. Ele apresenta eh, a manifestação do amor de Deus ao mandar Jesus Cristo para executar esse plano. Então, ele fala que nós fomos comprados, que nós fomos redimidos, pago foi o sangue de Jesus. E ele nos mostra uma coisa muito importante, que esse plano não foi um plano emergencial, mas foi um plano feito antes da fundação do mundo. Então, que se consumou na vinda de Jesus. No capítulo 4, então, depois dele nos mostrar o plano da nossa salvação, ele trata de questões práticas da vida. E a ideia é a seguinte: se eu me tornei um cristão, se eu entendi esse plano da redenção e eu aceitei a Cristo como Senhor e meu Salvador, passei a fazer parte efetivamente desse plano da redenção, como é que deveria ser a minha vida a partir dele? Então, ele trata disso no capítulo 4, mostrando o seguinte: se você nasceu de novo, você precisa ter um andar diferente. Você não deve andar como você andava antes do seu novo nascimento. E ele dá instruções a respeito de como o crente deve se comportar nos seus relacionamentos. Então, no capítulo 4 e capítulo 5, ele trata do andar cristão neste mundo, do andar do cristão no casamento, do andar do cristão na questão da paternidade e do andar do cristão no mundo dos negócios. Então, o resumo do capítulo 4 e capítulo 5 é o seguinte: se eu me tornei um cristão, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, se eu nasci de novo, então a minha vida deve sofrer modificações. Aí ele fala: olha, se você fazia assim, agora não faça mais assim, faça dessa forma. Se você agir assim, não haja mais assim, agora haja dessa forma. Tá? E então, o capítulo 6, que é o último, ele fala para você o seguinte: você que entendeu o que eu expliquei no capítulo 1 e 2, o plano da salvação, tudo que Deus fez para que nós pudéssemos usufruir da vida eterna. Se você entendeu que a partir do momento que você faz parte desse plano, capítulo 4 e 5, você deve ter uma vida modificada. Agora eu te dou a chave para que isso aconteça. A armadura de Deus, capítulo 6, lembrou? Aí ele fala do capacete da salvação, do escudo da fé. Ele fala: ó, o negócio não é brincadeira. Não depende só de boas intenções para que isso aconteça. O mundo espiritual é sério e ele é real. Então, se você, que agora faz parte do reino, quer viver com uma vida modificada, com os padrões do reino, abandonando os padrões do mundo, você está numa guerra. Você tem que ser um cristão que se posiciona, tá, espiritualmente, se mantém firme, vestindo a armadura de Deus. Amém? Então você já está doutor na carta aos Efésios, tá bom?
já pode ensinar para qualquer um. Bom, por que que eu fiz isso? Para poder explicar para você o seguinte, que as instruções, no capítulo 4 também são instruções para as relações familiares, e parece que ele começa só no capítulo 5, entendeu? Então, sem essa explicação, parece que o que ele fala no capítulo 4 é nas suas relações com o mundo. E o que ele fala no capítulo 5 é nas suas relações familiares. Mas é um bloco só. Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Tá bom? Então, o que se aplica no capítulo 4 não é só para as suas relações sociais, mas também é para as suas relações familiares. E a pergunta, você tem aí o tema, né, de hoje, a vida cristã no lar. Receberam o tema para todo esse mês, amém? De manhã e à noite. Então, você sabe os assuntos que serão tratados, tá? Espero que você tenha o desejo de aprender sobre todos eles. O objetivo de você saber antecipadamente é para que isso possa ajudar realmente você ter o desejo de saber a respeito. Então, diante do que vamos pensar hoje de manhã, a minha pergunta inicial é: vamos falar da vida cristã no lar, que é o que Paulo fala no capítulo 4, capítulo 5. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você acha que é possível ter um lar centralizado em Cristo no mundo atual? Então fica essa pergunta, tá? Eu vou trazer a resposta no final. Você acha que é possível um lar centralizado em Cristo no mundo atual, no mundo que a gente tem pouco tempo, no mundo altamente tecnológico, no mundo altamente materializado, né? Você acha que é possível? Porque, às vezes, irmãos, nós lemos aquelas histórias de Susano Wesley, né, tantos outros, o estilo familiar que eles tinham, e nós ficamos com inveja. Susano Wesley criou 18 filhos, se não me falha a memória, e 19. E ela tinha 1 hora com cada filho durante a semana. Qual a mulher que conseguiria fazer isso hoje? Então, às vezes isso é colocado, e isso vira um peso. Porque eu recebo um padrão que hoje a minha vida, a vida das irmãs, não é mais a vida de Susana Wesley. Então, você é despertada para ser igual Susana Wesley, mas você não consegue porque você vive num contexto sociocultural que é diferente do que ela viveu. As exigências que a vida tem para você é diferente do que tinha para ela. E aí vem a frustração, tá? Então, por isso eu trago essa pergunta. Você acha que é possível ter um lar centralizado em Cristo no mundo atual? Então, acho que isso é importante para quem está casado, para quem vai casar, para todos nós. Então, eu quero responder só no final. Agora eu quero passar para vocês 4 instruções que o apóstolo Paulo nos dá sobre a vida cristã no lar. Então, no capítulo 4, começamos no versículo 25. Só vou ler a primeira parte. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. A primeira coisa, você agora sabe, né, que as instruções do capítulo 4 estão relacionadas à família também. Ele começa no capítulo 5. Vós, maridos, vós, mulheres, vós, filhos, tá? Mas não são blocos separados. Ou seja, a sua atitude na sociedade como cristão, devem ser as mesmas atitudes no seu lar como cristão. Deu para entender? Então, a primeira coisa que Paulo fala é a importância da verdade no casamento, da verdade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Ele quer dizer o seguinte, olha, no relacionamento conjugal sadio, no relacionamento familiar sadio, esse relacionamento, para ser sadio, ele é impossível se não houver uma comunicação baseada na verdade.
Então ele diz assim, ó, fale a verdade. Eh, Se não houver verdade, não há transparência. Se não houver transparência, não há confiança, não há credibilidade. Então, aquela história, você não confia em mim. A culpa é de quem não confia ou a culpa é de quem não inspirou confiança? Porque um dia usou da mentira no relacionamento familiar. Então, eu costumo falar, quando eu lido com situações assim, eu costumo dizer o seguinte: olha, não é ela que tem a obrigação de confiar em você, ou não é você que tem a obrigação de confiar nela. Quem quebrou a confiança por falar a mentira é que tem que provar que agora merece ser novamente confiável. Então, a comunicação no lar, ela é fundamental, mas o apóstolo Paulo diz que a sua comunicação na relação conjugal e a sua comunicação na sua relação paternal, nas relações familiares, ela precisa ser como foi a comunicação de Cristo. Jesus veio e só nos falou a verdade sobre o Pai. E só nos falou a verdade sobre nós mesmos. Então, o tipo de palavra que Jesus tinha sempre foi a verdade. E foi ele quem nos informou como ele era diferente do seu inimigo. Ele falou que o seu inimigo era o pai da mentira. Então, eu quero citar alguns exemplos que mostram problemas familiares e problemas conjugais porque faltou-se com a verdade. E quando a verdade foi restabelecida, eh, a situação familiar foi restaurada. O primeiro caso é de um missionário com a sua esposa. Ela começou com um quadro depressivo e nada resolvia. O quadro se aprofundou, ela estava com depressão profunda. Então, eles resolveram voltar para o seu país buscando auxílio médico. É, e depois de alguns atendimentos psiquiátricos, também sem obter êxito, buscaram uma ajuda pastoral. E ali, diante do conselheiro espiritual, ela resolveu falar. E ela disse o seguinte: meu problema é que, quando me casei com você, eu não o amava. Desde então, nunca o amei e ainda não o amo, mas nunca contei a verdade a ninguém. Então, é, a depressão era resultado de um casamento que vivia uma farsa, né? Não era um casamento real. E é, esse problema aparentemente conjugal, tá? Na verdade, era um problema pessoal, dela faltar com a verdade desde o início do relacionamento. Então, como ela não havia falado a verdade, ninguém poderia ajudá-la, nem mesmo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não trabalha com a mentira, ele trabalha com a verdade. Então, ela não havia contado a ninguém, então ninguém poderia ajudá-la. Mas, agora ela estava falando a verdade. E o que é que aconteceu? O Espírito Santo os ajudou. Então, naquele trabalho ali, naquele acompanhamento, eles passaram a se amar mutuamente e sabe o que aconteceu? Voltaram para o campo missionário. Tudo foi resolvido por quê? Ela resolveu falar a verdade, acabar com a farsa, não viver uma mentira. É, então, é, um segundo exemplo que eu quero apresentar para você, um outro casal, é, era Tomás e Juliana, tem nada a ver com a nossa Juliana, tá? E eles foram buscar ajuda porque a Juliana estava dizendo o seguinte: eu tenho certeza absoluta que esse meu marido está me enganando. É,
desvia aquilo que ele ganha fazendo horas extras. Ele está roubando o nosso dinheiro e quero saber o que ele está fazendo com ele. Aí o conselheiro, né, perguntou há quanto tempo isso está acontecendo, há 5 meses, e perguntou: Tomás, para onde foi o dinheiro? Você realmente está desviando dinheiro da família? Então Tomás pegou a carteira no bolso, abriu a carteira, começou vagarosamente a tirar o dinheiro, colocar na mesa, e ele respondeu o seguinte: Olha, o dinheiro está todo aqui. Eu estava juntando esse dinheiro para comemorar o aniversário do nosso casamento. Então, esse casal estava com um problema conjugal, mas, na verdade, a origem do problema era falta de comunicação, de falar a verdade. Houve um erro de comunicação, houve falta de informação e a crise estava estabelecida, tá? Mas a verdade veio à tona, e quando a verdade vem à tona, o pai da mentira se enfraquece e os enganos caem por terra, né? E você consegue ver as coisas claramente e fica mais fácil o Espírito Santo conduzir para a solução, e foi isso que aconteceu com eles. Um outro caso, para vermos a importância de quando Paulo fala aqui nas relações familiares, para termos a vida cristã no lar estabelecida, ele diz assim: fale a verdade. Fale a verdade no seu casamento. Fale a verdade com seus filhos. Fale a verdade com seus pais. Nas relações familiares saudáveis, tem que se falar a verdade. É o caso do Felipe. Então, Felipe veio sozinho ao aconselhamento, ele recusou preencher a ficha com dados pessoais na secretaria da igreja, e nos primeiros minutos do atendimento ele ficou em silêncio e não disse nada. Então o conselheiro falou o seguinte: Felipe, há pessoas que eu desejo ajudar e gostaria de dispor esse tempo para ajudá-las. Eu devo transferir o seu horário de consulta para outra pessoa? Não devemos perder tempo se o senhor não tenciona levar o assunto a sério diante de Deus. Você está pronto para começar a contar a sua história? Então Felipe começou a falar e ele disse: Olha, eu já passei por diversos tipos de tratamento, já foi apontada diversas causas para o meu problema, mas só há uma coisa errada comigo. Interessante que ele mesmo soube dar o seu diagnóstico. Ele disse: eu sei o que que é. Eu tenho algo entalado na minha garganta há 22 anos que eu nunca falei com pessoa alguma. Quando eu me casei, foi contra a minha vontade. Minha mãe insistiu e foi somente por isso que eu me casei com a Margarete. Mas, sinceramente, eu me arrependo desde o dia do meu casamento. Então, ele também nunca havia falado essa verdade. E, ao não falar a verdade, ele vivia num mundo de falsidade, onde o pai da mentira impera, governa. A pergunta é: como é que alguém pretende ter um casamento saudável e uma família cristã saudável se não houver verdade naquele lado? Então, por isso que Paulo fala: olha, fale a verdade. Ele contou, ele foi orientado de contar a verdade para a esposa, ele contou, e esse trabalho, durante 3 semanas, eles estavam vivendo como um casal recém-casados. Então, falou a verdade, o Espírito Santo entrou na situação, Deus atuou e tudo foi restaurado. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Talvez você esteja vivendo uma situação como Filipe, tá? Você está acumulando coisas no seu coração porque você não fala a verdade. E mesmo assim você acha que você vai conseguir ter um relacionamento
saudável na família e no casamento. Isso não vai acontecer. Talvez você também esteja como o Tomás e a Juliana. O casamento está sendo destruído porque tem faltado a verdade. Ou talvez você seja como a missionária que estava afundando em depressão, tá? Não ia resolver ficar tomando antidepressivo, porque a causa era espiritual. Ela faltava com a verdade. Então, como é que esperamos ter um lar centralizado em Cristo se nós não tivermos o hábito de falar a verdade nos nossos relacionamentos familiares? Temos que fazer isso. Então, o apóstolo Paulo fala: interrompam a mentira, tá, nos relacionamentos familiares. Então, o relacionamento familiar entre marido e mulher só é curado quando a verdade é estabelecida. E o relacionamento entre pais e os filhos e os pais, só tem uma comunhão perfeita e correta quando há verdade dos dois lados. Então, Deus fala para as famílias: deixe a mentira e fale a verdade. Então, agora acho que você entendeu, porque às vezes nós pegamos essa orientação do Paulo e achamos que é só lá para fora. Mas, como eu expliquei, capítulo 4 está junto com o capítulo 5. Então, é também para as relações familiares. E pelos exemplos que eu te dei, você viu que se não fizermos isso, dá ruim. Não foi os exemplos? Se fala a verdade lá fora, mas dentro de casa mente para a esposa, dá ruim. Fala a verdade lá fora, mas dentro de casa mente para o marido, dá ruim. Fala a verdade lá fora, mas mente para os filhos, dá ruim. Fala a verdade lá fora, mas mente para os pais, dá ruim. Então, falar a verdade é você permitir que o Espírito Santo ele trabalhe no seu lar. Segunda coisa que Paulo fala aqui no versículo 26, que vai ajudar você nas suas relações familiares. Ele fala sobre a ira, primeira parte do versículo. Na versão que eu tenho aqui, quando vocês ficarem irados. Há duas maneiras de você lidar com a ira. Você despejá-la ou você recalcá-la. Essas duas maneiras são humanas e devem ser evitadas, porque elas causam prejuízos. A maneira certa de você lidar com a ira é a maneira de Deus. Normalmente, é por isso que nós precisamos de culto, de igreja, de pastor, de pregação, de estudo bíblico. Porque as maneiras erradas ninguém precisa nos ensinar, nós aprendemos com o mundo. Nós chegamos para um estudo bíblico, um culto, para ouvir uma mensagem, é para aprendermos as maneiras certas. Então, nós já aprendemos isso com o mundo. Se está com ira, extravasa ela, pega um travesseiro, soca. Até algumas linhas terapêuticas ensinam isso. Né? Pega um boneco, dá o nome da pessoa, arrebenta com ele. Está ensinando a extravasar a ira. Tá? A Bíblia condena esse tipo de atitude. E fica aqui um conselho. Tá? Se você tiver um tratamento terapêutico e for sugerido a você um comportamento que a Bíblia não aprova, sai fora. Tá? Então, a ira, quando ela é despejada ou é recalcada, é uma ira mal orientada. E quando isso ocorre, ela estraga e ela abala os relacionamentos. Então, se você tem problema com a ira, e aí acho que é mais os coléricos, né? Colérico, isso aí é o calcanhar de Aquiles dos coléricos, né? Inclusive para mim. Eu tenho que ir para a cruz de Cristo, senão eu me iro muito facilmente, né? Então, quem tem esse desafio espiritual, porque há outros temperamentos que já são aquele tranquilão, né? Tá sempre zen, tá sempre ninguém tira do sério, né, pastor Valdirley? No céu, acho que eu vou ter uns 10% do pastor Valdirley. Nem infartando fica nervoso, né?
Mas tem outros que são pavio curto, né? Então, isso aqui é para nós, gente de pavio curto, gente que diz assim, eu sou de família italiana, né? Então, ouça isso, vou repetir, tá? A ira mal orientada, ela estraga e abala relacionamentos, tá? E mesmo quando nós pedimos desculpa depois, ficam os resíduos, não é verdade? Fica a lembrança, fica o receio de acontecer de novo. Então, em caso de explosão de ira, tá? Quer ver como essa orientação terapêutica está errada? Coloca para mim aí na mídia, que vai ser mais rápido, para nos ajudar. Provérbios 25, 28. Diz assim: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe o quê? Então, quem não sabe dominar-se, como é que lida com a ira? Explode. Então, mas o que o provérbio está dizendo? Não é bom fazer isso, tá? Agora, 29, o versículo 11, depois o 22. 29, 11. Aí. Olha só, olha que coisa interessante. Marca aí na sua Bíblia. O tolo dá vazão à ira. Então, se a terapia indica, olha, você tem que dar vazão à ira, pega esse boneco, diz que é o nome da tua mãe, do teu pai, do teu patrão, né? Faz tudo o que você queria com ele, né? Extravasa que você vai se libertar da ira. A Bíblia não recomenda isso não para o cristão. Fala assim, o tolo dá vazão à sua ira. Mas, conjunção adversativa, né? Traz uma ideia contrária. Ou seja, quem não é tolo, domina-se. Né? E o versículo 22, obrigado. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Né? Aí, se eu pudesse, eu tirava esses versículos da Bíblia. Então, mas então aqui, falando de relações humanas e relações familiares, Paulo. Então, Paulo fala assim: abandona a ira e deixa o furor. Não devemos buscar soluções para a ira que não sejam as soluções que Deus nos dá. Então, a ira, ela não traz coisas boas. Coloca também para mim, aí, pessoal da mídia, Tiago 1:20. Olha só. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Interessante que aqueles que se iram mais facilmente, às vezes têm um grande senso de justiça. Mas ao se irar, a Bíblia diz que você não pratica a justiça divina. É mais fácil você praticar a justiça divina na bonança, na benignidade, na bondade, na misericórdia, na gentileza, do que na ira. A Bíblia diz isso. E Tiago 2,13 diz assim, ó: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós podemos concluir o seguinte, irmãos: aquilo que nós chamamos de mau gênio, a Bíblia chama de pecado. Deu para entender? Às vezes a gente dá desculpa, não, é que eu tenho mau gênio. Não, é um problema de pecado. Porque quando nós falamos que é mau gênio, quem resolve é o terapeuta. Mas quando nós falamos que é pecado, que é o nome real, quem resolve é o Espírito Santo. Quando há arrependimento, confissão, desejo de mudança. Então é realmente quem pode resolver isso. Então, há famílias cristãs que sofrem
pelos efeitos malíficos da ira. E não é só homem iracundo, tem mulher que é iracunda, tem mulher que se ira, né? Tem mulher que bate no marido, irada. Então, a ira prejudica os relacionamentos familiares. Então, Paulo diz o seguinte, olha, para ter um lar, a vida cristã no lar, repensa, tá? Procure não se irar. Saiba que você irado não vai produzir a justiça divina. Saiba que, para Deus, a misericórdia tem mais valor do que a justiça. Não é que Deus abandona a justiça para ter misericórdia. Mas ele fala assim, ó, se você é uma pessoa sem misericórdia com os erros dos outros, eu vou ser sem misericórdia com os teus erros. É o que nós lemos em Tiago. Eu, quando eu li isso pela primeira vez, né, eu decidi, Senhor, vão me achar mais bobão, mas eu prefiro mudar isso. Eu era muito preocupado com a justiça. Não, isso não é justo. Isso não é justo. Eu era muito preocupado com o meu senso de justiça, de santidade. Aí eu procurei virar essa página na minha vida e falei, Senhor, prefiro ignorar os erros, as falhas, ser mais misericordioso, porque eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou falhar. E eu quero que quando isso aconteça, o Senhor me trate como estou tratando as pessoas, com misericórdia. Né? De uma certa forma, você escolhe como Deus vai te tratar, escolhendo a maneira como você trata a sua família, como você trata as pessoas. É isso que Paulo e Tiago nos ensinam. A terceira orientação que ele nos dá está aqui no versículo 29. Ele fala assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Você já conhece esse texto há muito tempo. E normalmente a explicação que temos para a palavra torpe são palavras obscenas, não é isso? Esse é um dos significados que há aqui no original. Mas o significado maior para nós hoje de manhã, e que tem tudo a ver com família, é o que eu vou passar para você agora. O termo que Paulo usa se refere a qualquer palavra que destrua o outro. Quem gosta de anotar, eu vou repetir. O termo que Paulo usa se refere a qualquer palavra que destrua o outro. Então, é tanto para palavras obscenas, mas também para palavras agressivas, palavras de retaliação. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, você quer um lar cristão saudável? Então, no seu lar, você não deveria usar palavras para destruir o outro. A esposa não deve usar palavras para destruir o marido. O marido não deve usar palavras para destruir a esposa. Os pais não devem usar palavras para destruir os filhos. Os filhos não devem usar palavras para destruir os pais. Que coisa interessante, não é? Nós ficamos sempre naquela noção de que não use palavra torpe. Bom, então eu sou crente, eu não xingo, não é? Eu não uso palavras obscenas, eu estou legal com isso aqui. Mas esse viés que eu estou trazendo é novo e é interessantíssimo, porque também tem esse sentido. Então, Paulo, falando de relacionamentos, ele está dizendo o seguinte, Deus não te dá o direito de falar palavras de destruição para o seu próximo. Esse direito Deus não te concede. Paulo está condenando palavras obscenas, sim, mas ele também está condenando palavras de retaliação. Ele está condenando você usar palavras para destruir pessoas. Irmãos, tem gente que já está viciado nisso. Com uma palavra, ela tira às vezes a pessoa da igreja. Uma palavra. Não podemos nos tornar especialistas em destruir pessoas com a palavra. E então Paulo fala, ele dá a receita, ele fala o seguinte, olha, antes eras assim,
Agora, use a sua palavra para edificação. Né? Então, quantos casamentos estão semi-destruídos porque um dos cônjuges é hábil em usar palavras para destruir o outro? Então, há pessoas que ficaram viciadas em usar palavras destrutivas para os seus familiares, e isso é uma violação da vontade de Deus, pelo que nós estamos vendo. Os cristãos não devem ter em seus lábios o nome do Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, usar palavras destrutivas para o seu cônjuge, para os seus familiares, para os seus filhos e para o seu próximo. Não use na família palavras para destruir. Ouça o que eu vou te falar. Use palavras destrutivas para o problema, mas use palavras edificadoras para as pessoas. Entende? Então, o problema você pode usar palavras destrutivas, né? Mas para as pessoas, não. Vou dar um exemplo também como isso afeta a família. Era a Janete e o Cristóvão. Então, eles foram para um atendimento, buscar ajuda familiar. E quando o Cristóvão falou, a Janete retaliou o tempo todo da forma mais pesada que ela podia. E quando a Janete falou, o Cristóvão fez a mesma coisa, rebatendo, retaliando, ponto por ponto, o mais pesado que ele podia. Então, o conselheiro falou, olha, o problema básico de vocês não é o que vocês trouxeram, mas é a atitude de um para com o outro. Nenhum problema que vocês têm no casamento será resolvido se a atitude de um para com o outro não for modificada. E aí isso foi trabalhado. E quando eles assimilaram, aceitaram, acreditaram e tiveram a decisão de mudar a atitude de um com o outro, acabar com aquele tratamento desrespeitoso, então os outros problemas começaram a ser resolvidos. Em suma, a parte que funciona na sua vida da Bíblia é a única que você pratica. Se você não praticar, não funciona. Hoje a aula foi sobre praticando a palavra. Você conhece o texto, você crê nele, mas você não vive, não funciona na sua vida. Agora, você conhece o texto, você crê nele e você pratica, na sua vida acontece. Então, isso que nós estamos vendo aqui, Deus fala, não faça isso na família, se você quer um lar cristão estabilizado. Agora, se você não fizer, você continua sendo crente. E se morrer, pode morar no céu. Mas não vai funcionar. Tá? Então, eles conseguiram resolver. E por último, aqui no versículo de número 26, na segunda parte, quando ele fala assim, resolvam antes que o sol se ponha. Paulo está dizendo o seguinte, olha, problemas familiares diários devem ser resolvidos diariamente. Não acumulem problemas familiares. Não use o raciocínio que na família, vou deixar o barco correr. Depois a gente resolve. Essa palavra de Paulo está inspirada no Salmo 4. O Salmo 4 é um salmo noturno. É um salmo para te ensinar atitudes para com Deus no final do dia. E Paulo traz à tona aqui para a igreja em Efésios, no capítulo 4, dizendo o seguinte, olha, não deixe para carregar o problema de hoje amanhã. O problema de hoje, resolve antes de dormir. Resolve hoje. Não deixe problemas familiares se acumularem. É mais fácil você resolver à medida que eles surgem do que você ir relevando e depois ter um pacote muito grande. Então é isso que ele quer dizer sobre a importância de não deixarmos acumularmos problemas familiares. Então, eu volto à pergunta inicial. É possível ter um lar cristão no mundo de hoje
sim e não. Não se você só tiver boas intenções. Sim, se você tiver atitude e obediência. Fizer o que a Bíblia ensina. Quem conhece melhor de família é Deus. Os conselhos dele, você deve confiar. Quando ele falar para você, faça isso, faça. Se ele falar para você, não faça isso, não faça. Não argumente. Ele é mais sábio que nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu gostaria de oração, tá, de fazer a reconsagração de cada lar. Então, quem está com o chaveiro da casa, bota aqui no altar e fica perto do seu chaveiro. Eu quero, nesse primeiro domingo, orar por cada lar e cada família. Coloca o seu chaveiro no altar e fica perto dele, a sua família. Amém. Nessa oração eu vou incluir o aniversário de casamento do Plauto e Rosane. Não é Rosana, é Rosane. Vocês também essa semana? 22, quantos anos? 24 anos. E Plauto e Rosane, 40 anos de casados. 31 também, vocês, o Douglas e a Kênia. Quantos anos? É o caçulinha do trio aí. É. Amém? Então vamos orar? Estenda a sua mão para o seu chaveiro, que representa a sua casa. Tá? Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos no mês da família. E nós não queremos que esse mês seja apenas um mês para ouvirmos palavras que nós apreciamos. Nós queremos que seja uma mudança, um mês de transformação, que sejam palavras que possam arrazoar conosco, nos fazer pensar, refletir e nos fazer entender o que precisa ser feito, o que é que precisa ser modificado. Satanás odeia as famílias, ele trabalha contra os casais, contra os lares, mas nós cremos que Deus ama as famílias, Ele é o nosso escudo. E por isso, Senhor, nós te pedimos que fales conosco, edifica a nossa casa, o nosso lar nesse mês, ajuda-nos a aproveitarmos as oportunidades de estarmos acompanhando cada mensagem que vai ser trazida e que nós possamos ouvir, possamos entender, possamos crer e possamos praticar. Senhor, eu quero te agradecer pelo aniversário de casamento de Plauto e Rosane, 40 anos de vida conjugal. Senhor, obrigado por essa grande vitória. Obrigado pelos filhos e pelos filhos dos filhos. Obrigado, Senhor, pelos anos de casamento de Jorge e Eliane, 22 anos. Obrigado pelos 10 anos de Douglas e Kênia. Ó Deus, esses casais podem comemorar porque Jesus tem ajudado eles nesta caminhada. Agora eu te apresento cada chaveiro que representa cada lar que está no altar. Senhor, o chaveiro representa a vontade que temos, que a nossa vida, a nossa família esteja no teu altar. Nós reconsagramos a nossa casa ao Senhor. Nós queremos que o Espírito Santo tenha liberdade de habitar conosco na nossa casa. Que os teus anjos nos visitem, que as nossas orações sejam respondidas, que o Senhor possa nos ajudar a termos lares centralizados em Cristo. Que no nosso lar seja um lar em onde a verdade prevaleça. Que o nosso lar seja um lar onde, ao invés da ira, haja a misericórdia. Que o nosso lar seja um lar em que as palavras não destroem, as palavras edificam. E que o nosso lar seja um lugar onde os problemas não se acumulam, eles são resolvidos. Assim nós oramos em nome de Jesus, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça salvadora, libertadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
seja contigo, com teu lar, com a tua família, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz. Até logo mais, em nome de Jesus.